A Néia diz assim, eu gosto muito dos seus vídeos, me ajuda muito. Que legal, se eu conseguir atingir uma pessoa, ô Néia, para mim tá ótimo, já valeu a pena o meu dia, né? Eu sempre explico assim, poxa, quem tem a virtude e o dom do sacerdócio, ele demonstra isso querendo espalhar a boa nova, né? Querendo explicar para as pessoas, é, esclarecer as coisas, né? Então isso aí, quem tem esse dom é quando tu faz algo instintivamente sem necessariamente ter que receber para aquilo, né? Financeiro, né? Se tiver uma pessoa que dizer, pá, que legal, isso aí me serviu, né? O tema hoje, sacrifício animal, eu escolhi agora, veio na cabeça, né? Eu até coloquei a foto de uma caveira, né? Um esqueleto de um boi. Esse esqueleto tem lá no meu terreiro, na casa de Exu. E todas as casas que são filiadas à minha casa, elas têm um também. O Exu Veludo, ele pediu para colocar isso há muitos anos. É lá do terreiro, lá da tronqueira. Tem uma cabeça de um boi, assim, é só a caveira, tá? Aquilo ali, ele é um simbolismo para nós. O Exu Veludo entende que aquilo ali, de certa forma, ele simboliza a força do touro, do boi, né? Um bicho forte que arrasta caminhão, arrasta carro, puxa o arado. Então, esses são vários simbolismos ali incrustados na figura desse animal, né? Tem o chifre, que também funciona como defesa e ataque. E o animal, o boi, né? Ele tá para agricultura, é ele que começa essa coisa de arar a terra, da moenda de cana-de-açúcar, os bois que ficavam andando em roda lá para moer a cana-de-açúcar, o moinho de farinha, toda a produção agropecuária e ela se dá em cima do boi. Inclusive o próprio boi serve depois como carne, né? Então assim, era sacrificado para servir de alimento. E o próprio Rio Grande do Sul aqui foi o seu maior fomento, né, de produto durante muitos anos, desde a descoberta do Brasil, foi o período do charque. Então a gente tinha aqui fazendas com mais de 20 mil escravos, né, negros, lógico. Mas tinha fazendas que chegaram a ter 25 mil. Imagina 25 mil escravos no mesmo lugar, todos envolvidos na produção do charque. O charque vem do boi, logo tem que criar o boi, levar o boi para o campo, e os negros é que faziam isso. Então, de certa forma, o negro aqui no Rio Grande do Sul ele tinha muita liberdade de poder correr o campo, levar o gado, trazer o gado, vacinação, etc., tratar para parasitas, né? E depois de carnear esse boi, carnear que a gente diz é sacrificar o boi e separar a carne pelos nomes que a carne tem, né? E pedaço, né? Então se fazia o charque. Então essa produção era uma linha de produção muito grande, em que os negros tinham muita liberdade disso, diferentemente da cana-de-açúcar, que o negro saía da senzala e ia lá para o canavial para cortar cana o dia inteiro, né? Como vocês já viram aí na TV várias vezes, inclusive os nordestinos fazendo muito. O tal do pau de arara o pau de arara, o caminhão, né? Que levava os trabalhadores e tal. Isso até pouco tempo atrás ainda existe ainda, muito disso, né? Do corte da cana. Aqui a nossa cana era o boi. E esse boi ele representa muito a questão aí simbólica, que no caso da quimbanda do Rio Grande do Sul, dessa força, da importância desse animal. E ele tá ali não é para dizer que eu matei um boi para Exu. O Veludo sempre explica isso. Não é que a gente matou um boi, mas a representação são inúmeras, né? O, a Néia pergunta: todo trabalho precisa necessariamente ter sacrifício? Ô, Néia, eu te respondendo essa pergunta diretamente, a seca é assim que é o termo, direto, né? Se todo trabalho precisa ter sacrifício, eu diria que sim, todo trabalho tem que ter sacrifício. Aí talvez agora a gente possa esmiuçar isso aí. Todo trabalho precisa ter sacrifício animal? Aí não necessariamente. Mas sempre quando tu coloca qualquer tipo de produto ali, material,
né? É um sacrifício. Se tu envolver ervas ali, né? Plantas, etc. Aquelas plantas eram vivas, né? E a gente sacrificou ali um pedaço delas. Então ali entra o sangue vegetal, né? É, mesmo as comidas que são preparadas, o sumo daquela comida é também uma espécie de néctar, entre aspas, assim, não é bem essa palavra, né? De insumo daquela comida, né? Mas o maior sacrifício de todos, respondendo a tua pergunta, se teu trabalho precisa de sacrifício, é o nosso, né? A gente diz nas religiões afro-brasileiras que tudo tem que ser através do suor do teu rosto. Então, por exemplo, se alguém vai se iniciar em algum culto afro-brasileiro, o correto é a pessoa bancar os seus apetrechos ali, né, o que vai ser necessário através do suor do seu rosto. Ela até pode receber doações, ajuda, né, mas uma parte ali tem que ser, ela tem que trabalhar para dar valor, né, no material que teve. Então, assim, quando vai para o meu terreiro lá, já aconteceu de adolescentes, e mamãe paga, eu disse, não, mamãe não paga não, meu filho, vai cortar uma grama, vai fazer uma faxina, vai lavar carro, não tem nada de mamãe paga não, porque senão tu não vai dar valor. Então eu tô te dando um exemplo desses, né? O trabalho é a mesma coisa. Ele tem que ter um sacrifício ali sim, no sentido de a pessoa poder dar valor naquilo, né? Senão não seria oferenda, né? Não seria oferenda, seria apenas moeda de troca. Na questão se tem que ter sacrifício de animal, é assim, alguns do sacrifício de animal ele é necessário, mas não para todos, tá? Eu sempre explico para os meus clientes, aí, amigos, e até aqui mesmo, que a gente evita ao máximo ter que sacrificar um bicho, uma vida, né? Até para que ela se faça sentido. Aqui a média de preço de uma ave, galinha, galo, assim, frango, né? Porque aqui hoje em dia se vende frango. Não dá tempo dos bichinhos ser, de tanto que é utilizado aqui no Rio Grande do Sul. A média de preço é 30, 35, 40 reais, os frangos, né? Um galo inteiro, 70, 80 reais. Não é um dinheiro tão grande assim por um bicho. Então, talvez alguém que tenha muito poder aquisitivo, ela vai querer matar um galo e uma galinha por dia. Para ela, 60 reais, 70, não vai fazer diferença, né? E ela acha que quanto mais sangue ela dá, mais ela enriquece, mais ela tem o que ela quer, aquela pessoa, né? Então não pode virar, não pode ser algo banal e banalizado, entendeu? A gente evita o máximo possível ter que sacrificar um bicho para justamente ele ter esse valor de troca, né? E simbolismo, né? Presente, tá? O pessoal às vezes me pergunta, meus clientes, mas o sangue ele não é bom, né? Quanto mais sangue tiver, eu digo, cara, então assim eu iria no matadouro e comprava lá barris, tonéis de 250, 200 litros de sangue. Eles iam dar graças a Deus, porque aquele sangue vai fora, sangue de boi, né? E porque o que a gente faz aí, uma morcela, que chama aqui, é o sangue do porco, né? O do boi não, né? Então eu ia lá e comprava 200 litros de um tonel de sangue lá de boi, no matadouro, né? O pessoal ia dar graças a Deus e ainda ganhava um dinheiro e eu trazia para cá, alimentava meu Exu com 200 litros de sangue de boi. Não é o sangue em si, é toda essa atmosfera, essa coisa do dar valor, do dar valor à vida do animal. Quando a gente vai sacrificar um animal, entre aspas, a gente pede desculpas ao animal. Entre aspas, tá? Isso vem desde a África, desde de outras culturas milenares que quando iam sacrificar o animal, de certa forma, ali pediam desculpas e agradeciam pelo papel que o animal estava fazendo. Todas as culturas que tinham sacrifício faziam e fazem isso, tá? Então, um animal ele é muito respeitado na nossa religião. E quando a gente oferece um animal para uma entidade ou para um orixá, a gente vê, de certa forma, que o próprio animal representa aquele orixá ou representa aquela entidade. Então, tem que ser muito bem tratado esse bicho, não pode ser tratado com desdém, assim, como se fosse mata mais um bicho aí, né?
Por isso que eu sou muito contra terreiros aí que envolve muita grana, o pessoal compra, liga pro aviário. Quanto é que sai aí 150 aves? Ah, sai tanto. Ah, manda entregar lá na casa do pai de santo. Aí o cara nem foi pro terreiro ainda. Por telefone. Para que eu vou te pagar aqui por internet aqui. Entrega os bichos lá, quando chega lá já tá tudo pronto. Isso não existe, né? Dentro dos terreiros aí não existe, né? Vamos lá, vamos ver as perguntas que eu tô embalado aqui hoje. João, em que momentos podemos usar o axé de boi? Cara, axé de boi está muito vulgarizado no meu entender, viu, Cássio? Cássio que faz a pergunta. Mais atrás aí, 5, 6 anos atrás, a gente conversava lá no Facebook com inúmeros pais de Mãe Santo. O pessoal falava, olha, é o seguinte, tem que ter 40 anos de vasilha, 38 anos de vasilha, 50 anos de vasilha, 48 anos de vasilha para poder sacrificar um boi. 4 ciclos, né? 4 ciclos. Então, assim, e se só se sacrificava um boi quando esse sacerdote, por ter tantos anos de vasilha, né? Vasilha que a gente diz o assentamento e de iniciado, né? E quando ele tinha uma família religiosa muito grande. O animal ele sempre está atrelado ao número de pessoas que será alimentada com aquele bicho. Então, eu vou te dar um exemplo. Isso vem de uma questão antiga, né? Que o sacrifício animal ele era uma comunhão em torno do alimento. Tu usa nos axés, ali nos assentamentos, ali, tu usa o sangue do animal, algumas vísceras, as pontas do bicho, as extremidades, né, do bicho, mas a carne tu consome. Então sempre o sacrifício animal ele está envolto na coisa de alimentar aquele povo. Então, como aquele povo era muito grande, muito volumoso, então em algumas famílias religiosas, justamente por o pai de santo ter muitos anos, pai e mãe de santo, né? Então a família religiosa, quando se reunia, era muito volumosa, 100, 150, 200 pessoas, 300 pessoas. Então fazia a necessidade para poder alimentar todo aquele povo um animal de grande porte, entende? Então aí a necessidade do boi. Hoje o boi está vulgarizado. Eu tenho clientes que vêm até a mim e diz, olha, o pai de santo me pediu um boi. Na outra semana chega o fulano, né? Dá o nome. Na outra semana me veio uma pessoa que o cara me pediu um boi. Na outra semana, outro cliente, o cara me pediu um boi. O mesmo cara pediu, que chegou até meu conhecimento, o mesmo pai de santo, 3 boi, cara, no mês, cara. O que ele vai fazer com essa carne toda? Ele vai comer essa carne toda? A família religiosa dele, envolta em um ato religioso, vai comer esses bichos todos? Não vai, cara. Ele vai vender, ele vai dar para alguém, ele vai, sei lá. Então, assim, ó, eu vejo que se vulgarizou muito agora o sacrifício do boi. Eu não sacrifico o boi no meu terreiro, não tenho essa permissão espiritual, né? E não vejo necessidade de estar matando boi. Isso não significa que eu não tenha condições de juntar lá, fazer uma vaquinha, que nem a gente diz aqui, e vai na fazenda aqui e compra um boi. Eu moro aqui. Eu estou no limite da cidade de Gravataí, que já começa a entrar na zona rural. Mais uns quilômetros aqui a gente consegue comprar boi em pé, que nem a gente fala, né? E o cara mesmo mata na fazenda. E também tem muito macumbeiro aí de quimbanda fazendo isso. Vai lá na fazenda, compra o boi em pé do cara, paga e diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou a metade da carne desse boi aí, se tu carnear ele, carnear como fala aqui, né? Sacrificar ele, dividir em pedaços, me entrega a cabeça, as patas, algumas vísceras, eu boto lá no assentamento para aparecer pro pessoal, faço um churrasquinho lá, o pessoal vai achar que eu que matei esse boi. É assim que muita gente está fazendo hoje em dia. Então, só para si. Ah, eu mato boi, né? Não acho legal, viu? Tá ficando muito vulgarizado. Claro que quem faz isso e recebeu essa liberação, meus respeitos. Carlos Wester, tudo bom, meu irmão? Quando se assenta Exu e Pombagira, existe um número certo de animais a serem cortados? Ou espécies, tipo angulistas, galinhas, cabritos, pombos, dependendo do Exu? Ô, Carlos, isso vai variar muito de vertente religiosa, tá? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem uns casos em que o mesmo terreiro, olha o que eu vou te dizer, o mesmo terreiro, ele tem culto a orixás, o pessoal conhece como candomblé no resto do Brasil,
Aqui no Rio Grande do Sul, o culto a orixás é chamado de batuque. Então ele tem no mesmo terreiro culto a orixá, ou seja, ele é babalorixá. Alguns têm umbanda e quimbanda também. Então quando ele vai sacrificar para esse catiço, como chama no candomblé, ou para esse Exu e Pombagira, ele não pode dar um bicho maior do que ele dá para o seu orixá, no culto ao orixá. Muito fácil de entender. Então a gente vulgarmente aqui, a gente fala entre nós, se eu der um quatro patas, um cabrito, né, para o meu Exu, o que eu vou dar para o meu orixá, para que o meu orixá tenha mais... tem um volume maior, né, de maior importância, né, em tamanho, em estatura de animal, entende? Então, assim, ó, tem casa aqui que em vez de sacrificar o cabrito, ou a cabrita, eles sacrificam um coelho, uma lebra, né? E isso tem rastro de África, né? Vem de África. Muito fácil de entender. Casas que tem aqui em banda e também tem culto ao orixá. Como no entendimento, para quem pratica essas religiões, mais de uma, né? O orixá, ele tem que receber mais, então tu não pode dar a mais pro orixá. Então, assim, seria muito errado dar um cabrito pro Exu de Quimbanda e dar uma galinha pro orixá, um galo pro orixá, entendeu? Sem pro orixá tem que comer mais. Se tu dá um quatro pé pro Exu, para ir comer sozinho, o que tu vai dar pro teu orixá? Então isso é explicado muito dentro dos terreiros aqui mais antigos, né? Então o pessoal, quando dá um quatro pés, esse quatro pés é dividido entre os Exus daquela casa. Então ele perde força, ele não é um quatro pés apenas dedicado único exclusivamente a um Exu ou uma pombagira. Ele alimenta aquela vasilha toda, aquela família toda, né? Da parte da quimbanda, tá? Aí sim, pro orixá se dá um bicho exclusivo. Aí eu vejo algumas casas que dão boi para Exu de quimbanda, entidade, catiço. E aí o que dá pro orixá? Que bicho que vai dar pro orixá, né? Coloca o orixá em segunda instância. Mas os bichos que podem ser dados como sacrifício na quimbanda, cara, normalmente a gente usa galo, galinha, né? Pode fazer trabalho com pombos também, reforço, outros bichos aí, sendo bicho vivo qualquer um deles. A gente não usa animais domésticos. Tem gente que fala que a gente mata gato, cachorro. Tem gente que associa Exu Tiriri com gato, ou Maria Padilha com gato, mata gato. Isso é tudo louco da cabeça, tudo doido. Pode internar no hospício. São pessoas que escutaram algum ponto cantado, entenderam errado. Porque tem um ponto cantado assim: Tiriri matou um gado, um boi, né? E cortou em pedacinhos. Convidou todos os Exus para não comer sozinho. Então a pessoa confunde, matou um gato. Porque é muito difícil de falar um gado nesse ponto. Então na corruptela, matou um gato. Então logo Tiriri come gato. Tem um outro ponto cantado que é falado assim: de quem é aquele gato? Aí sim um gato, né? No cruzeiro. Cruzeiro para nós é a encruzilhada. De quem é aquele gato no cruzeiro? Todo amarrado em alto desespero. Quem colocou aquele gato ali foi o inimigo que matou para Tiriri. E aí a conclusão do ponto. Então tire ele dali, só quem pode tirar é o próprio Tiriri. Então, assim, essa coisa, há uma certa confusão. Então, alguns doidos da cabeça varrido matam o gato para Exu. Isso é totalmente fora do aprendizado antigo da religião, tá? Não se mata gato para Exu, nenhum animal doméstico aí, né? Cachorro, gato, essas coisas, tá? É difícil de explicar de vários bichos que a gente usa, mas deu para responder. Johnny Berna, tudo bom, meu irmão? Se eu não li errado. Boa noite. Umbanda cruzada é umbanda e quimbanda também? Pode ser uma forma de entender umbanda cruzada. Qual a diferença dessa com a quimbanda que você faz?
Quando o pessoal fala Umbanda cruzada, para alguns isso quer dizer cruzada com quimbanda. Mas esse termo Umbanda cruzada, ele vem no sentido de ser cruzada com o orixaísmo. Então, o pessoal conhece hoje em dia como Umbanda traçada, que é misturada com orixaísmo. E aí é complicado, porque muitos não entendem. Como assim? Mas é Umbanda querendo cultuar o orixá, como o candomblé faz, entendeu? E aí o pessoal, alguns já estão dando o nome até de Umbandomblé. Existe já, né? Então, quando se falava Umbanda cruzada, era nesse sentido. Poucas ramificações chamam de Umbanda cruzada, cruzada com Quimbanda. Se entender dessa forma, se a Quimbanda que eu faço é cruzada, pode ser chamada de cruzada. Não vejo problema algum. O sentido desse entendimento é muito simples. É a Umbanda que vira para Quimbanda. Vira de banda, né? Vira banda, tá? Então dá passagem pros Exus. A nossa Quimbanda é assim, a nossa Umbanda é assim. Eu sou sacerdote de Umbanda também. Então lá no meu terreiro, há muitos anos atrás, a gente fazia assim, dava Umbanda e virava para Quimbanda. Todos os terreiros faziam isso. Hoje em dia, por uma questão de tempo, de dificuldade para trocar de roupa, para trocar a roupa de Umbanda, para botar a roupa de Exus e Pombagiras, né? E uma série de questões para não ficar prejudicados os caboclos ou os Exus. Então a gente separou os dias. Mas antigamente era feita essa virada de banda. Eu tenho até vídeo aí no canal do Ogum Beramar virando para o Exu Veludo. Né? É só observar e vocês vão ver como é que é. As nomenclaturas não importam muito. Eu estava falando isso para o Jeff ontem. A gente tem tanta nomenclatura. Eu fui acusado de não ser de um bando de Quimbanda Quirumbo. Tu é da Quimbanda Nagô. Eu digo, é uma forma de entender. Pode ser que seja Nagô, cara. Porque esse Nagô quer dizer outra coisa. Pode estar englobado, tu entendeu? A tua Quimbanda é cruzada. O que seja, cara, a minha Quimbanda. Nada disso me ofende. Só se ofende quem acha que está desmerecido por isso, né? E a Umbanda, ela não é que os caboclos vão fazer macumba, tu entendeu? Que nem Exu. Não, é Umbanda cruzada, né? No caso dessa Umbanda cruzada com Quimbanda, né? Apenas que se dá passagem para os Exus ou caboclos quimbandeiros vêm e fazem trabalhos mais pesados. É só isso, quer dizer. Isso só salienta que a Umbanda, ela é uma Umbanda mais africanista no seu sentido, do que aquela Umbanda mais cristã kardecista que a gente tem aí em Rio, São Paulo. Cássio, João, já ouvi dizer que boi era usado para trabalhos em troca de vida. Não, não, não necessariamente, meu irmão. Onde a pessoa está para morrer. Não, não é só boi que se usa, não, cara. O boi. Aliás, eu não me lembro de alguém que fez trabalho de troca de vida com boi. Normalmente é feito com 4 patas no máximo, né? Se começa com aves menores. Ó, começa com obi é o caramujim aquele, né? Obi aqui no Rio Grande do Sul é um caramujim, tá? E guibim que o pessoal fala. Vai começando por representações e vai aumentando o bicho, né? Nessa negócio de troca de vida aí, tá? Isso no culto orixás, tá? Dessa forma com relação aos bichos. É verdade que alguns assentamentos é colocado animais enterrados. Não vivo, tá? Morcego para Exu, morcego. Cara, tem uns livros, o Carlos Wester tá perguntando isso. Tem uns livros aí que tu encontra aí que o pessoal tem umas receitas de assentamento. Aí tu vai ver ali naqueles livrinhos, tem ali tudo quanto é que é bicho peçonhento. É o escorpião negro, o escorpião preto, o morcego. Tem essa coisa muito ligada com pelo de sapo, sabe? Essas coisas assim, sabe? Parece livro da Bruxa Queca, da Xuxa. Lembra da Bruxa Queca? Pelo de sapo, perna de aranha, asa de morcego. Não faz isso aí não, cara. Não faz isso aí não. Nos meus assentamentos, as casas que eu conheço não tem nada disso, não, tá? Pode ser que uma casa que vá assentar esse morcego, ela não. Ah, morcego, vou botar uma asa de morcego.
Exu sapo, vou enterrar um sapo. Exu gato preto, vou enterrar um gato. Exu gato preto existe muito no norte do país. Cuiabá, Amazonas. Vamos enterrar um gato? Mas a questão é assim, ó, o ave, quatro pé, ele é assentado, enterrado, plantado, que é como a gente chama, no primeiro assentamento de uma casa de religião que está sendo aberta. Isso aí se não fala, não sei o que eu estou falando aqui. É a fundamentação da casa, primeiro. Aí é um animal que o bicho que é sacrificado naquela casa ali, ou uma ave ou um quatro pé. Simone Faustino, na Umbanda não tem corte e na Quimbanda tem. E como saber se a entidade é da Umbanda ou da Quimbanda? Minha pombagira apareceu num jogo de búzio pedindo um corte. Procede? Não procede pombagira aparecer em jogo de búzio. É a primeira pergunta, a primeira resposta que eu já te dou. Pode ser que a sacerdotisa, como ela, ou sacerdote, seja o teu pai ou mãe de santo, então pode se revelar no jogo de búzio. Porque daí, nesse caso, pode. Porque daí é a pessoa que é o teu porta-voz ali, porta-voz da tua espiritualidade, né? É o teu dirigente, né? Espiritual, né? Então, ele ou ela. Então, eu jogo. Ó, minha filha, assim, ó, não sei o que veio fazer Exu aqui, mas o Exu tá me pedindo aqui tal coisa, tá? Exu Pombagira, né? Mas o jogo de búzios é para orixá, né? No jogo de Odus, aí nas caídas de Odus, ali pode aparecer uma caída, né, um tipo de caída raro de acontecer, uma caída só que tem. Que daí está dizendo ali que tem uma entidade que seria um Egum, né, ligado ali a um bando ou quimbanda, que está ali meio que pedindo alguma coisa. Mas isso é no jogo de Odus. Não é no Erin de Logum aqui, não é no jogo do Batuque aqui, tá? O pessoal fica brabo comigo isso aí. O que pode acontecer na intuição do sacerdote. No momento que ele está jogando, a entidade aproveita que já está sendo passado recados para ti e ela vem no ouvido do pai de santo, da mãe de santo, né? Ó, o seguinte, avisa para ela, já que tá falando um monte de coisa aí, já que eu quero comer, né? Não é que a Umbanda não possa sacrificar animais. Isso aí virou meio que um lema depois que essa Umbanda cristã kardecista veio para aí. Aí fizeram um compêndio. Eu fui convidado para fazer a Carta Magna da Umbanda. Eu fui convidado para ir para São Paulo, fazer parte de um grupo lá, e Carta Magna da Umbanda, que chama. Então o pessoal colocou um monte de coisa lá. Regras da Umbanda. A Umbanda não ia, a Umbanda acredita em Jesus Cristo. A Umbanda tem Jesus Cristo como seu único salvador. A Umbanda não sacrifica animais. Eu digo, cara, já começou errado, porque tu não pode colocar um livro de regras para todas as umbandas. A gente tem inúmeras vertentes no Brasil. Aí tu vai ter a Umbanda Molocô, por exemplo, a Umbanda Omblé, a Umbanda Traçada, né? Umbanda Almas e Angolas, que sacrificam animais. A nossa Umbanda aqui, chamada de popular, né? Ou mista, ela também sacrificava animais, ou sacrifica ainda, né? São aves, né? Então não pode ser como via de regra. Então, assim, não é que a Umbanda não sacrifica animais. Alguma vertente mais cristã kardecista aboliu o sacrifício de animais. Ele faz isso só na Quimbanda. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Que na esquerda da Umbanda, alguma Umbanda mais antiga aí vai matar um galo, uma galinha pro teu Exu Pombagira. Quando eu falo isso aí, o pessoal fica assim, mas eu li na internet que não pode matar bicho na Umbanda. Aqui o meu pai de santo falou, beleza, a vertente dele pode ser que não faça, tá? No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem a Umbanda e a Quimbanda, Exus e Pombagira são tratados somente pela Quimbanda. Logo tem ali o assentamento com a Chorô, como a gente fala aqui, ou Ejê, como se fala mais para cima do Candomblé. Aí eu fico morrendo de medo de que eu fale alguma bobagem aqui, porque é tanta coisa de surpresa para falar.
Só Simone Faustino, né? Só para te dar uma luz, viu, amiga? Amiga e irmã. Cara, o Exu pedir um bicho não significa que tem que matar o bicho. Então, o teu sacerdote, se só tem um bando naquela casa, leva o galo e solta na encruzilhada, a galinha, entendeu? Mas é claro que isso é feito dentro de um ritual por quem sabe fazer esse ritual. Então o bicho pode ser entregue vivo, sem problema algum, tá? Não é bem igual, né? O Exu quer. Já tomou vinho de garrafão que tu ergue, assim? É mais ou menos o que o Exu faz, tá? É isso que o Exu quer. Marley, creio que não seja o caso de sua quimbanda, mas já presenciei um ritual com sacrifício dentro da quimbanda, onde se desperta o maioral do médium após ter um determinado tempo de iniciado. Qual a sua opinião? Cara, é um maioral do médium. Eu não sei se pode ser, eu posso entender isso aí como despertar o Exu ancestral do médium. Aqui é conhecido como Exu de fundos, ou Exu de ganga, tá? Não sei se é isso, mas me leva a crer que é isso, viu, meu irmão? Isso é feito uma vez por ano aqui no nosso terreiro. Uma vez, duas vezes por ano. Aí tem uma sessão específica para quem vai participar disso são tem Exu firme de muitos anos, né? Não é qualquer médium, não, tá? Tu já tá com teus Exus de frente bem firme, legal, beleza. Aí vai se botar o médio trabalhar com esses Exus dos ancestrais. Ele não passa à frente, né? Mestre João, na iniciação da Quimbanda existe raiamento nas costas, como Palo Madiombe? Algumas casas eu já fui fazer isso aí, cara. Eu já vi queimar com faca. Esquenta no fogo, assim, a faca fica vermelha e vem e faz cruzes, assim. Cruz no cara. Faz tridente. Eu vi, eu tava junto. Do meu lado, assim. Alcança a faca aí, seu João. Toma a faca vermelha aqui. O cara, você vai levantar o cheiro de couro queimado ali. E não é feito no médium, é feito na entidade incorporada, no médium, né? E não pode sair uma gotinha de lágrima aqui, não, cara. Tem que aguentar no. Ali mostra se é ou não é Exu. Eu. Era o costume deles lá nessas casas que eu conheci por muitos anos, são amigos meus. O que eu vou falar? Eles gostam de ficar se experimentando ali, se marcando, né? Cada um cozinha com suas panelas. Lá na minha casa não tem disso, não, tá? Na minha casa, nosso corpo pertence ao orixá e o corpo é sagrado. Eu não faço nem tatuagem, não tem nada de tatuagem, nada. Entendeu? Quanto mais ficar lanhando o peão lá, queimando. A visão do Palmadiombe, ela não é só se queimar, não, cara. O Palmadiombe tem mais coisa aí. É o pau do monte, né? Agradeço a explicação, assisti os 2 vídeos do Jeff, foi muito bom. Johnny Berna. Cara, tamo aí, eu respondo de pronto, viu, Johnny? Das vezes eu vou escutar depois, falei um monte de merda, cara, falei um monte de bobagem aí. Ou eu poderia ter falado tal coisa, não falei. Ontem vi você falando sobre a Quimbanda Quirumbo e queria entender por que sacerdotes que não concordam em quem cultua Umbanda e Quimbanda. Por que, digamos, adorar 2 senhores? Você acha possível? Cara, eu acho possível. O que eu acho que é fora de contexto é o cara que não conseguiu incorporar a entidade de Umbanda, passou por um terreiro e puxa, e faz puxada, e tambor, tambor, vai chamar quem mora longe, tambor. E vem Oxóssi da mata, Xangô da pedreira, Ogum do Maitá, Mamãe Oxum na cachoeira, e dele a girar o cara, e nada, e não pega nada no cara ali. E aí ele fica atrasado na Umbanda, não consegue se desenvolver na Umbanda, ter uma entidade de Umbanda, e ir lá no Exu, beleza, no Exu ele tá lá com a garrafa de cachaça pro Exu, o iscão bonito, roupa legal, não é, cara? Hoje em dia tem até uns babadouros, umas lantejoulas, cooler de cerveja, kit para Exu, roupa, terninho mandado fazer, vestido de R$ 2.000, R$ 1.500. Pro Exu tem tudo, Exu que madeira, né? Exu Pombagira na Quimbanda tem. Pro caboclo, tem nada. Sessão de caboclo hoje, ele bate palma assim, ó. Não canta os pontos, entendeu? Aí o que acontece? Ele acaba se aprontando, se coroando primeiro na Quimbanda.
E ele briga com o pai de santo, quer abrir uma casa de religião, mas ele não foi outorgado sacerdote de Umbanda também. Então ele sai dali e começa a falar para os clientes dele que a Umbanda é... Aí ele começa a arrumar argumentos para justificar do porquê que ele é sacerdote somente de Quimbanda. Todos os casos é assim que acontece, meu irmão. Todos. A exceção à regra é o cara que faz Quimbanda independente. Essa é a exceção à regra. Sempre foi feito Umbanda e Quimbanda. E muitas vezes o santo também no candomblé ou no batuque, ou no tambor de mina, etc. Então os caras de Quimbanda independente hoje em dia estão levantando uma bandeira de que o Exu é sozinho, que não precisa de mais ninguém. Sim, tu toca Quimbanda sozinho, mas o teu esteio moral e filosófico é a Umbanda. A Umbanda que terá a girar como uma religião. O princípio de religião é religar alguma coisa. Qual religação tu tem dentro da Quimbanda? Me religar a Exu? Tem que ter um conceito espiritual acima. A Quimbanda não tem proposta de fazer pregação da vida pós-morte. Ó, quando tu morrer, tu vai virar um pônei feliz no mundo de Nárnia. Não tem essa pregação pós-morte. Tu me entendeu o que eu tô falando? São mortos que vêm, necromante, né? Mortos que vêm ter conosco. Mas eles não querem serem sacerdotes de nada. Sacerdotes no sentido de fazer essa coisa da religação. Entendeu? E eu não tô sendo desrespeitoso com ninguém, não, cara. É vivência mesmo. É tempo de religião. De cair os dentes dentro da religião, de velho que tô. Tá? Então esse negócio de quando tu me pergunta se tu acha isso possível, eu acho até uma afronta falar de quem faz o antigo, o certo, e agora vem um pessoal novo aí que não conseguiu incorporar com o caboclo, e vem dizer que o errado somos nós. A pergunta do John, a Quimbanda Quirumbo é uma de magia mais branca mesclada com candomblé, umbanda? Não tem nada a ver com a pergunta. Eu não tenho nem como te responder isso. O irmão Marley, concordo, não há necessidade de se intitular, mas sim de respeitar a sua raiz, sua prática. É verdade. Carlos Vaneira. Ô Carlos, como é que tá? Olá, mestre. Se faz troca de vida em Quimbanda e Umbanda, faz, cara. Faz, não é igual a do candomblé e do batuque, viu? O conceito é totalmente diferente. A misericórdia pedida é diferente, tá? Muito do que se faz no orixaísmo, tu vai fazer misericórdia para quem? Para o orixá misericordioso, Pai Oxalá, né? Então, o conceito aí, base, né, é de pedir para os orixás no culto aos orixás. Na Umbanda e Quimbanda é complicado de explicar isso aí. Na visão da Quimbanda sobre isso, é que há, entre aspas, um espírito ali, entre aspas, devorador, que nem falam meus irmãos aí evangélicos, né? Então, tu tem que alimentar aquele espírito ali que consome, né? A tua carne. Entendeu como é que é? Então tu dá em troca, ó, toma aqui, ó, come aqui e não come o cara aqui. Entendeu como é que é? Tem uma ferida aqui, passa o bife aqui, dá, ó, come o bife, mas não come o João. Entendeu? Isso é na visão da Quimbanda, tá? Enfim, lá no Orixá é difícil explicar isso aí, cara. Isso aí só praticando para entender, para saber e não é para todo mundo que dá certo. Tem que ser aceito, né? Tá? A Umbanda faz troca, sim, cara. A Umbanda faz principalmente com bichos, ninguém fala, faz transporte. Em vez de ter um médium de transporte, uma pessoa ali que vai pegar o egum, o espírito de enfermidade, sei lá, aí tu leva um leitãozinho lá, um bicho assim, e tem um ritual que é feito que passa. Aquele espírito devorador, diria eu, né? Que passa pro porquinho. Então, pro leitãozinho, tá? Eu tô falando por alto, viu? Eu não tô quebrando segredo de religião aí, até porque eu não tô ensinando a fazer. E não é só saber fazer, tem que ter autoridade para fazer. Tem que ter as entidades para fazer, né? Sobre ainda a questão dos bus, Elegbara, Orixá e Exu. Orixá Exu. Pode falar por ele, certo? Cara, não dá para confundir Orixá Exu com Exu Catiço ou Exu de Quimbanda. O que pode acontecer é assim, ó.
Isso vai muito da visão, conceito, tá? Como é que é o nome do meu irmão aqui? É o Marley. Cara, assim, o conceito é muito diferente em nações diferentes, entendeu? Pode ser que numa determinada nação tu tenha o Exu catiço, o Exu de Quimbanda, para que se entenda, que vem na vibração daquele orixá e é, entre aspas, escravo daquele orixá. Então ele tá ali porque o orixá permite. Aí pode ser que num jogo de búzios o orixá diga, além disso, 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 dá uma comidinha lá pro catiço. Porque é assim que é feito. Primeiro o catiço come lá fora para não incomodar, entendeu? Mas isso é um conceito mais candomblessista, assim, sabe? Eu diria, tá? No batuque não tem isso. No batuque, se tu faz só batuque, aqui é chamado, o orixá Exu é chamado de bará, né? Ou bará, obá, ará. Para quem conhece o culto sabe o que eu estou falando. Obá, rei, ará, o corpo. Então, assim, ó, o bará aqui, né, que é conhecido como Exu Orixá, tem várias qualidades também. E ele é autossuficiente, ele não precisa de ter um Exu de Quimbanda, isso quando se faz só batuque, tá? Ele não precisa ter um Exu de Quimbanda, um catiço, para ser cultuado naquela casa também, não necessita. Não impede do sacerdote ter também a sua quimbanda. Mas daí, no caso aqui do batuque, o culto do batuque é separado do culto da quimbanda. Eu já ouvi falar de candomblé que o catiço está na mesma. Então, explicando a tua pergunta, o jogo de búzios desse que tem o catiço como ligado àquele Exu Orixá, pode ser que apareça ali, mas não é para ficar trocando figurinha, é para dizer, ó, o catiço dá um bichinho para ele lá, para ele parar de incomodar. É isso, não é para ficar, olha, é a Pombagira, a Maria Padilha do Forno, ela responde em tal lugar. Não é para isso, sabe? Muito do que é falado de boca pelo sacerdote religioso, e não porque tá caindo na caída, tu entendeu, meu irmão? O pessoal do candomblé fica brabo comigo porque eu não faço candomblé, então eu tô falando por conhecimento. Eu falo com muita gente do candomblé, tá? Não faço candomblé. O Carlos Wester. Ah, gente, já tô uma hora aqui. Tem uma mãe de santo ali em Alvorada que jura que descobre Exu e Pombagira através do jogo de búzio e ainda assenta eles para você por R$ 1.700. Pô, legal, cara. 10 pessoas dá R$ 17.000. E não tem o trabalho que eu tenho no meu terreiro, viu, Carlos? De ter que esperar o médium entrar pro terreiro, se iniciar na Umbanda, né? Entender, ser cambone, ficar muito tempo ali acendendo cigarrinho, servindo axé pros paizinhos, bebidinha pro Exu, limpando o terreiro. Não precisa passar por toda essa etapa de ser cambone. Aí vai para a corrente mediúnica, aí começa a fazer puxada para entender, para chamar a entidade na criatura lá, né? E depois de meses, aí começa a incorporar uma entidade, aí essa entidade não deu nome ainda, tá ali meio tonteando, até que fica firme aquela entidade. Aí ela vai para uma confirmação. Aí nós vamos entrar. Como é que é teu nome? Ah, eu sou Maria Padilha do Forno. Aí tu vem da onde? Aí é feita uma entrevista com a entidade. Ali, o que ela fala tem que ter coerência. E se faz, às vezes, ponto riscado, vai ao tambor, canta o seu ponto, dando. Tem toda uma série de averiguações ali, de confirmações que são feitas, por isso que é chamado de confirmação. Aí sim vai ser feito o assentamento. Então ele pula toda essa etapa. Ele ganha, essa mulher aí ganha 1 ano e ainda ganha 1.700 para já assentar o teu Exu. Legal pra caralho. Eu queria fazer assim. Tava rico nessa hora, tá? Não tem noção da quantidade de gente que me liga aí pelo WhatsApp e diz, hoje eu quero sentar um Exu contigo aí. Quanto é que eu pago aí? Cara, como é que eu vou assentar um Exu contigo? Assim, não é assim, cara. É? José Torres. Pai João, fala do pato em limpeza de fim de ano. Bah, cara, eu estaria entrando em outros meandros aí, cara. Eu não quero falar do pato não hoje. Não se mata nada pra caboclos na Umbanda. Dependendo da vertente, mata, Carlos. Carlos Vaneira, né? Mas sempre aves, viu? Dependendo da vertente, mata, tá? O pessoal às vezes entra numa casa de um bando molocô e aí entende que aquilo tudo é umbanda, como todas as outras. Daí ele acha que porque lá faz sacrifícios de animais também, assim, inclusive de 4 patas,
Ele acha que todas as umbandas são assim, então é meio que uma surpresa para quem é da Omolocô e ouve o pessoal dizer que não se mata, como eles matam bichos lá, né? A Simone, entendi e agradeço, perdido aqui, mas tentando me encontrar. Eu também estou perdido, Simone. Eu estou num celular aqui. John Dee. John Dee é a pessoa aqui, né? Mulogi mesmo prega fogo nos marmoteiros que ficam pedindo breja gelada. O Mulogi eu conheço, o Mulogi. Orlando Rodrigues de Lima, como é que tá, meu irmão? Ótima explicação. Se o sacerdote consegue se estar com Umbanda e Quimbanda, melhor para ele, acho eu. O John Dee falando. Todo mundo consegue se conectar com a Umbanda, viu, cara? É só querer. É que a pessoa vai pelo mais fácil. Mestre João, quando se corta um animal, diz que se faz uma reza. Essa reza é feita em que língua? Língua ancestral? O Orlando tá perguntando. Não, cara, não. Quem lida com Yorubá, língua Yorubá, né? Isso é no culto a orixás. É, na Angola deve-se usar a língua de Angola, né? Quimbundo deve ser alguma coisa assim, tá? Ou umbundo. Então ali se entoa o cântico, né? Daquele orixá ou daquele inquice, ou no caso quem trabalha com Vodum, né? Vodum, e é feito naquela língua ali pertinente, né? Africana, tá? A reza, né? Isso é chamado, quando fala reza, é em uma língua africana, tá? Na Quimbanda, a Quimbanda ela tá já, hoje em dia ela já tá brasileirada, então ela não se canta em Bantu, por exemplo, lá em Bantu é etnia, em Quimbundo, entendeu? Tem casa resgatando isso aí, cata uns livrinhos lá e puxa algumas coisas do candomblé de Angola, eu não sei, né, cara, daí eu não... Na minha casa não é assim. O que as casas de Quimbanda fazem normalmente é cantar o ponto cantado, tem diferença, ponto cantado, Umbanda e Quimbanda. Reza, culto a orixás, inquices ou voduns. Sempre quando falar reza, orixás, inquices, voduns, tá? Então se faz o ponto cantado. Vai cortar peixe o veludo ao eixo, o veludo do seu cabrito deu um berro, arrebentou cerca de arame, estourou o portão de ferro. E ou outro ponto que seja de chegada daquela entidade. A entidade, quando eu falo entidade, entendo assim, um bando que bando. A entidade ela acaba vindo num determinado ponto e a gente observa que sempre vem naquele. Então meio que passa a ser ali, inclusive na confirmação, lembra que eu falei que a entidade vai no tambor, lá no atabaque, pedir o ponto, né? Puxar o ponto. Então acaba sendo aquele ponto de evocação da entidade, tá? E aí no momento do corte, algumas casas, a maioria das casas, aliás, elas botam um tambor do lado lá, aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou atabaque em algum lugar e canta o ponto daquela entidade, né? Ponto cantado, tá? Mas não é que tenha que ser em... Enfim, é difícil explicar, também não é difícil de entender. Cantou em língua africana, culto a orixás, inquices ou rodons. Cantou em português, com algumas palavrinhas misturadas ali de Yorubá ou Quimbundo, aí é um bando e quimbanda. Tá? O irmão Bill fala aqui, o irmão mesmo. O irmão Bill, eu perdi a live de ontem, fui dormir cedo, mas deve ter sido ótimo. Com essa de hoje, parabéns, um abraço. Apareçam aqui, é o irmão mesmo. O irmão. O assentamento do Exu pode ser montado da forma em que ele próprio solicita os mistérios a ser usado. Deve ser. Deveria ser. O irmão Marley, que pergunta, Marley. A entidade deve pedir suas ferramentas. É claro que ela vai ter que saber para que serve cada coisa. Já teve no meu terreiro a entidade que me pediu tesoura. Eu quero uma tesoura. Aí eu anotei lá e deixei, o Exu pediu uma tesoura. Aí ele veio com uma tesoura dessas que é usada em assentamento de orixá, que ela é só simbólica. É uma chapa, assim. Não corta nada. Aí botei ali, né? Eu lá em casa, né? Eu veludo, então, da corda até não querer mais. Aí um dia teve um trabalho para fazer, tinha que cortar uns tecidos lá.
E aí eu disse, Exu fulano, pega a tua tesoura e corta esses tecidos aqui. E aí, como era uma tesoura só, essas de lata, assim, que é só pra botar no assentamento, seu João, não corta. Eu digo, então o que adianta tu botar as tesouras que não corta aí, cara? Se tu botar uma faca, a faca tem que cortar. Botar uma tesoura, ela tem que cortar. Né? Mas é assim, a entidade pedir as coisas botar no seu assentamento. Sim, deveria ser o certo. Isso vai passar pelo crivo do sacerdote ou sacerdotisa daquela casa. No nosso caso, pelo do Exu da casa, né? O Exu guia-chefe da casa, para você entender. Porque o sacerdote ou a sacerdotisa, o Exu, a pombagira da casa, que é o dirigente da casa, ele tem que preservar um fundamento daquela vertente. Então, assim, por exemplo, naquela vertente não vai gato na obrigação, matar gato, não vai, né, cara? O Exu pode me pedir, eu quero 7 gatinhos preto. Não vai gato, cara. Não vou matar gato aí. Ah, eu quero luzinha de pinheiro aí. Bolinha de pinheiro. Não vai. Tem que ter aquele pedido da entidade tem que estar dentro dessa cosmovisão daquela vertente, daquele folclore, entendeu? Para ser reconhecido, né, cara? Senão vai virar uma coisa irreconhecível. João veio pesquisando um pouco sobre os egunguns. Aí não tem nada a ver com nós, cara. Você pode explicar o que sabe sobre, não tem nada a ver com nós, é o que eu sei. Dizem que a criança nasce, é candomblé, gungun é candomblé, não tem nada a ver com nós. Quimbanda e candomblé são diferentes, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tá cantando? Terminou. Egungun nem te mete aí, John Dee. O que tu quer se meter com Egungun, cara? É? O cara tá na Umbanda e na Quimbanda. Umbanda. Aí ele já vai para estudar o Palmajombe, aí ele quer saber do Egungun, e aí quer saber aquela bruxa africana. Vai ficar uma salada de fruta. Tem que triar faz um curso primeiro, depois faz outro, cara. Se apronta ali, que nem a gente fala aqui, entende tudo, ganha outorga, e seja bom numa coisa. Não adianta eu sou pedreiro, mas eu aprendi só a fazer massa. Não sei espetar tijolo. Eu sou eletricista, mas eu só sei esticar fio. Eu não sei qual é o positivo, qual é o negativo, faz o neutro. Não sei instalar chuveiro. Eu sou motorista, mas eu só sei andar de ré. Não, né, cara? Faz uma coisa bem feita, cara. Aí complica. Né? Sai dessa... Esquece. Estudar é importante, mas tu tem que se definir. Eu sou um pesquisador de religiões afro-brasileiras, e o meu sonho é ser antropólogo social com foco em religiões afro-brasileiras, ou um historiador, ou eu quero ser um religioso. Tá?